Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da escola sabatina. Mas antes vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, louvamos o Teu nome porque o Senhor é o nosso Deus. Pai querido, vamos estudar a lição da escola sabatina. Derrame o Teu Espírito sobre nós. Suplicamos com fé em nome de Jesus. Amém. A lição 4 dessa semana, nesse caso a lição 4, nos fala sobre temam a Deus e deem glória a Ele. O verso A está no Apocalipse 14, verso 12. Vou fazer a leitura. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. O ator dinamarquês Kierkegaard contou uma parábola sobre o tempo do fim, que dizia mais ou menos assim. Vamos ver. Um incêndio começou nos bastidores de um grande teatro. Um palhaço que tinha feito parte da performance foi avisar o público: saiam, saiam, o lugar está pegando fogo. O público pensou que aquilo não passava de uma grande piada, parte do show, nada mais. E apenas aplaudiu. Ele repetiu o aviso: saiam, saiam daqui. Mas quanto mais enfaticamente ele os advertia, mais fortes eram daqui. Eram os aplausos. Para Kierkegaard, é assim que o mundo vai acabar. Isto é, com os aplausos gerais e pessoas que acreditam que o fim é uma piada. Então, aquele ator, ele contou que uma história de que houve um palhaço que estava no teatro, ele percebeu que o teatro estava pegando fogo e foi avisar as pessoas. Porém, as pessoas aplaudiam enquanto ele avisava. E é assim que está acontecendo no fim dos tempos. Quanto mais você fala para a pessoa que Jesus está voltando, elas pensam que é uma piada. Algumas zombam, algumas inventam conversas para não acreditar, para zombar da pessoa que os informam a respeito do tempo do fim. Domingo. Temam a Deus. Muitas pessoas pensam que temer a Deus é ter medo. É ter medo de Deus. A Bíblia não nos ensina a ter medo. O amor não tem medo. No amor não tem medo. Deus não quer que nós o adoremos com medo. Com medo. Mas sim, o temer a Deus da Bíblia é respeitar. O que é respeitar? Deus como nosso Criador, nosso mantenedor, o nosso Salvador, o doador da vida e liberdade. É isso, temer a Deus é isso, é respeitar Deus como nosso Salvador, como nosso Criador. O objetivo do livro de Apocalipse para a nossa geração é preparar um povo para o breve retorno de Jesus e incentivar a união a Ele para a sua mensagem final ao mundo. O Apocalipse revela os planos de Deus e desmascara os planos de Satanás. Por isso que eu e você precisamos fazer o quê? Estudar mais o Apocalipse. Por quê? Ele nos mostra os planos de Deus e o que? Desmascara o quê? Desmascara as mentiras de Satanás. Apresenta o apelo final de Deus, sua mensagem urgente, eterna, universal a toda a humanidade. Então aqui no Apocalipse nós encontramos o que? O apelo final de Deus para que eu e você o adoremos, para que eu e você largamos as coisas deste mundo e apeguemos o que? A Ele, porque em breve Ele voltará. Gostaria de convidar a abrir Eclesiastes. Eclesiastes 12, 13.
Eclesiastes 12, verso 13. Vou fazer a leitura. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, de todo homem. A palavra grega do Novo Testamento para o verbo temer é usado aqui não no sentido de ter um medo, mas no sentido de reverenciar, temor e respeito. Ela transmite a ideia de lealdade absoluta ao Criador e total rendição à sua vontade. É uma atitude mental centrada em Deus e não em si mesmo. Então, como nós vimos, a expressão temer a Deus não tem nada a ver com o quê? Não tem nada a ver com medo, mas sim é um respeito a Deus, ter uma ideia centrada em a pessoa de Jesus Cristo. A essência do grande conflito gira em torno de submissão a Deus. Lúcifer era egocêntrico. Ele se recusava a se submeter a qualquer autoridade. Em vez de submeter aquele que estava no trono, Lúcifer desejava o trono. Em termos mais simples, temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nossos pensamentos. É renunciar ao nosso egocentrismo e orgulho e viver inteiramente para Ele. Então é isso. Temer a Deus é vivermos o quê? Inteiramente para Cristo. Entregar o nosso coração, o nosso pensamento, centralizando em quem? Em Cristo Jesus. Ou viver para Jesus. É viver para Jesus. As decisões que tomamos, as coisas que nós fazemos, fazer para Jesus. Fazer para Jesus. Entregar a nossa vida, submeter a Ele, isso significa temer a Deus. E eu te convido a temer a Deus e dar-lhe o quê? Glória. Vamos temer a Deus. Vamos respeitar o nosso Criador. Vamos respeitar o nosso Salvador. Vamos respeitar aquele que nos deu a vida. É isso. Temer a Deus, em outra palavra, é isso. Segunda-feira, temer e obedecer a Deus. Vamos ficar no mesmo livro, Eclesiastes 12, verso 13, e vamos perceber o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda o quê? Os seus mandamentos. Nós vamos ver que temer a Deus está ligado com o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Aquele que teme a Deus guarda os mandamentos dele. Aquele que teme a Deus obedece o que? Obedece a Deus. Aquele que teme a Deus automaticamente faz o que? Obedece os mandamentos de Deus. Essas passagens revelam que há uma ligação entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Há uma ligação. Temer a Deus é uma atitude de respeito reverente que nos leva à obediência. O apelo urgente do céu é que os salvos, pela graça, sejam obedientes aos mandamentos divinos. Esse é o apelo de Deus, para que eu e você sejamos obedientes ao que? Ao mandamento de Deus. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. Exatamente, algumas pessoas confundem, não, estamos debaixo da graça e não é necessário obedecer a Deus, os mandamentos de Deus. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não da nossa responsabilidade de obedecer à lei. Exatamente, o Evangelho nos liberta, a graça nos liberta de quê? Da condenação da lei, não da responsabilidade de respeitar, de obedecer a Deus e a sua lei. A graça não só nos livra da culpa do nosso passado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. O apóstolo Paulo, ele deixou isso bem claro para nós no livro de Efésios, no livro de Romanos 1:5. Há pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça de alguma forma invalida a lei de Deus,
ou minimizam a necessidade de obediência. Acreditam que qualquer conversa sobre obediência seja legalismo e declaram: tudo o que quero é Jesus. A pergunta é: que Jesus? Nós vimos que hoje no nosso mundo, o que acontece? As pessoas dizem que tudo que é necessário é Jesus. Não é preciso obedecer à lei, não é preciso fazer mais nada, não é preciso ir à igreja, não é preciso aquilo, beleza? E dizem que tudo o que quer é Jesus. E a pergunta é: qual Jesus? Muitas vezes, nós criamos um Jesus à nossa imagem. Como assim? Eu te explico. Você quer que Jesus te aceita do teu jeito, com os teus pensamentos. E você não quer não quer aceitar Jesus da Bíblia. Jesus que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus que diz: ama teu inimigo como a ti mesmo. O Jesus que diz: ora para as pessoas que te perseguem. Não. Muitas pessoas querem Jesus segundo a ideia dele. Olha, Jesus, eu vou seguir o Senhor, porém eu não vou falar com fulano. Porém eu não vou devolver o dízimo. Porém eu não vou pregar o evangelho. Porém eu não tenho nada a ver com o pessoal de lá. Não. Jesus nos ensina, sabe, a fazer o quê? Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus da Bíblia diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Jesus da Bíblia diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o seu Senhor. Entendeu? O Jesus da Bíblia diz assim: teme a Deus e guarde o quê? Guarde os seus mandamentos. Jesus da Bíblia é assim que diz. Cuidado para você não estar criando um Jesus na tua cabeça, dizendo: eu não vou para a igreja, porque Jesus da Bíblia diz para nós não perdermos o costume de congregar, ou praticamente, ir à igreja. Ele diz: não perdem o costume de ir para a igreja. Jesus da Bíblia diz: não pensa que eu vim abolir a lei, muito pelo contrário, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Entendeu? Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus da Bíblia. Isso. O Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia, que revelam mais claramente quem Ele é e qual é o seu plano para este mundo. Nunca nos leva a reduzir seu ensinamento a chavões dispensáveis. Cristo é a personificação de toda a verdade doutrinária. Jesus é a verdade encarnada. Ele é o cumprimento da Escritura ou das doutrinas encontradas nele. Esse é Jesus que nós devemos seguir. Esse é Jesus que nós devemos buscar. Esse é o Jesus que nós devemos obedecer. Jesus que nos ensina a fazer o quê? A respeitar, a guardar a lei de Deus e fazer o quê? A preparar-nos para encontrar com Ele. Uma vida centrada em Deus. Nós precisamos centralizar a nossa vida em Deus. Isso faz muita diferença. Quando nós confiamos em Deus, entregamos os nossos planos, a nossa vida em Deus, faz muita diferença. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, ele diz o quê? Para nós pensarmos nas coisas do alto, onde vive o quê? Onde Cristo está. Isso quer dizer, nós devemos viver na terra, mas centralizado no céu, centralizado na pessoa de Deus, centralizado na rocha firme. Quem é a nossa rocha firme? É Jesus Cristo. É isso aí, nós devemos viver centralizado na rocha. Na rocha. Vamos abrir Mateus. Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Diz o seguinte a palavra de Deus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus quer dizer para mim o seguinte:
Busque primeiro o meu reino. Busque primeiro Deus. Quando vier tribulação, quando vier problema, quando tiver que enfrentar dificuldade, busque primeiro a Deus. Né? E outras coisas serão resolvidas. E outras coisas serão esclarecidas. E outras coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus. Busque primeiro a Deus. A questão central no conflito final da Terra é uma batalha pela mente. É de fato uma batalha pela lealdade, autoridade e compromisso com a vontade de Deus. A batalha final do grande conflito entre o bem e o mal para controlar nossos pensamentos. O apóstolo Paulo nos advertiu: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A mente é cidadela do nosso ser, é a fonte das nossas ações. A palavra tenham, nessa passagem significa permitam ou escolham. Exatamente. O apóstolo Paulo, a dizer ter o mesmo pensamento, mesma forma de pensar de Cristo Jesus, quer dizer, escolham o quê? Escolham Jesus a cada passo, a cada hora, cada circunstância. Escolham Jesus. Sempre quando você tiver que escolher, escolha Jesus. Quando o mundo te oferece outros planos, escolha Jesus. Quando você achar dois caminhos, para onde você vai, escolha o caminho aonde Jesus vai estar. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Essa é uma decisão da mente. A batalha do grande conflito, a luta entre o bem e o mal, está em nossos pensamentos. O que nós escolhemos, o que você está escolhendo, o que você está escolhendo. Você está escolhendo Jesus nas suas decisões? Está escolhendo Jesus? Escolha Jesus. Escolha Jesus. A escolha deve ter a mente de Cristo. A escolha de ter a mente de Cristo é a escolha de permitir que Jesus modele nosso pensamento, preenchendo nossa mente com as coisas da eternidade. Nossas ações revelam nosso modo de pensar. Temer a Deus é torná-lo primeiro em nossa vida. Eu quero te perguntar agora, você teme a Deus? Coloque-o no primeiro lugar da sua vida. Isso vai te dar paz. Isso vai te dar alegria. Isso vai te dar firmeza, porque você está centralizado na rocha eterna. E Ele vai te ensinar a pensar no céu, a pensar com a mentalidade do céu. Estar na terra, mas com a mente do céu. Que maravilha! Que maravilha! E isso faz toda a diferença. Nós precisamos pensar com a mente do céu. Estar na terra, porém pensar nas coisas do céu. Porque lá está o que é o nosso mestre. Lá é a nossa morada. Nós iremos morar lá. Nós somos o quê? Estrangeiros aqui nesse mundo. Nós somos estrangeiros aqui neste mundo. E como estrangeiro, nós devemos pensar na nossa terra. A terra que mana leite e mel. A terra que Jesus prometeu. A terra onde está a cidade santa, a Nova Jerusalém. É isso aí. Pense nas coisas do céu. Coloque a Deus como centro. Que Ele seja tudo. E eu digo mais, Jesus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Quarta-feira, dando glória a Ele. Dando glória a Ele. De acordo com Paulo, nosso corpo é um santuário, morada do Espírito de Deus, um templo santificado pela presença divina. As Escrituras nos fazem um chamado alto e claro, para glorificar a Deus em todos os aspectos da vida. Quando Deus é centro da nossa existência, nossos únicos desejos é dar glória a Ele com nossa alimentação, nosso modo de vestir, nossos entretenimentos,
entretenimento e nossa interação com os outros. Quando nós demos glória a Deus, nós devemos dar glória a Deus em tudo que fazemos. Quer comamos, quer bebamos, quer vistamos, quer divertimos, fazemos tudo para a honra e glória de quem? A honra e glória de Deus. Não para nosso mérito, não para nos vangloriar, não vangloriando o homem, mas sim dando glória a Deus. Deus, ao revelar seu caráter de amor ao mundo por meio de nosso compromisso de fazer sua vontade, isto é, ainda mais importante à luz do juízo final da terra. Quer dizer, dar glória a Deus com as nossas ações é muito mais do que de juízo final da terra. Que maravilha! Né? Deus dizendo que eu e você, nós somos luz para iluminar esse mundo. Eu e você somos luz para fazer o quê? Para as pessoas que estão nas trevas. Como? Dando glórias a Deus. Dando glórias a Deus. Os vencedores do Apocalipse. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, a fé em Jesus Cristo. Essa é a representação do povo fiel de Deus nos últimos dias, exatamente. O povo fiel de Deus, a Bíblia diz que são aqueles que esperam com paciência e guardam o quê? E guardam os mandamentos de Jesus Cristo. No entanto, a única maneira de guardarmos o mandamento de Deus em qualquer época é por meio de fé em Jesus Cristo. A única forma, a única maneira de fazer o quê? De guardar o mandamento de Deus é em fé em Jesus Cristo. Por que eu guardo os mandamentos? A fé que eu tenho em Jesus Cristo me leva a obedecer a palavra de Deus. A fé que eu tenho que Jesus é o meu Salvador, que pela fé em Jesus Cristo eu sou salvo, me leva a não matar, não roubar, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não adulterar, não cobiçar. Isso, a fé que eu tenho em Jesus faz todas essas coisas. Por isso que eu preciso ter fé. Você precisa ter fé. Ninguém guarda os mandamentos de Deus se não ter fé em Jesus Cristo. É tendo fé nele. Ele morreu para nos salvar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom gratuitamente de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Exatamente, é nessa fé que somos salvos pela graça, que nos leva a obedecer os mandamentos de Deus. Os textos não trazem a expressão fé em Jesus, embora ela seja extremamente importante, mas a expressão a fé de Jesus. A fé é um dom concedido aos crentes. Quando exercemos a fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, ela cresce. Vencemos não pela nossa força de vontade, mas pelo poder de Cristo vivo que atua em nós. Vencemos não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Jesus é a nossa vitória. A vitória é certa porque Jesus não falha. E nós vencemos não por nosso mérito, mas sim pela pessoa de quem Jesus é. Jesus é um vitorioso. Jesus é um vencedor. É Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que Ele vai voltar com coroa. Coroa que significa o quê? Que Ele é um vitorioso. É um vitorioso. Jesus venceu as artimanhas do diabo, enfrentou as tentações, confiando nas promessas de Deus, entregando sua vontade à vontade do Pai. A vontade do Pai. Jesus é o nosso tudo em tudo, ou em todo. Nesse caso, Jesus é o nosso tudo em tudo. E as mensagens de 3 anjos são sobre
ele. A mensagem de 3 anjos do Apocalipse é sobre quem? Sobre esse Jesus. No fim, o vencedor herdará todas essas coisas, diz Apocalipse 21, certo? No fim, os vencedores, aqueles que lutarem junto com Jesus, vão herdar todas essas promessas do livro de Apocalipse. Eu quero te convidar a colocar a Deus no centro da sua vida, a temer a Deus e dar glória a Ele, a respeitar ou guardar os seus mandamentos, como diz o que? Assumir tema a Deus e guarda o seu mandamento. E só assim seremos vitoriosos, seremos vencedores e herdaremos o que? As promessas do Apocalipse. Aleluia. Aleluia. É a graça milagrosa e transformadora que muda a vida. Nós sabemos que a graça de Deus transforma a nossa vida, nos coloca mais perto de Cristo. Que o Espírito Santo possa ser derramado hoje na minha e na tua vida e nos ensine a adorar a Deus, a temer a Deus e dar-lhe o que? Dar-lhe glória. E dar-lhe glória. Que Deus nos abençoe.